Saulo, mais uma vez aqui com o meu pai, Zé Antônio, e vamos retomar o nosso bate-papo de onde a gente deixou na semana passada, falando sobre a possibilidade, né, pelo que a gente observa, de similaridades nas construções egípcias com outras construções que a gente vê ao redor do mundo, de uma similaridade muito grande na técnica e na tecnologia utilizada, né, que leva a gente a pensar, né, será que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que os egípcios herdaram essa tecnologia de alguém mais antigo? Será que eles expandiram seu império e acabaram levando essa tecnologia junto para outras partes do mundo, né? O que você acha, pai? Então, bom, primeiro agradecer a galera aí por estar aí no nosso podcast. Pedir para vocês, por favor, deem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o canal, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Nós estamos começando agora, então a gente depende muito de vocês para poder crescer aí. Olha só, no episódio passado eu tinha deixado uma questão, né? No finalzinho do episódio eu falei o seguinte: então vamos lá, será que os egípcios eles saíram para conquistar outros, outras terras, outros continentes, ou eles foram conquistados? Eles foram, na realidade, Eles são herança, né? Como se eles fosse são assim, né? herança, eles vieram, os egípcios, a civilização veio de outros continentes, né? Uhum. E aí, cara, muito interessante a gente falar disso, porque você tem evidências aí de hieróglifos encontrados na Austrália, você tem pirâmides ao redor do mundo todo, né? Você tem pirâmides, você tem construções, estruturas piramidais em 5 continentes. Então, isso é uma coisa bem interessante. Mas não responde à questão de se Tem muito as mais pirâmides. do que as pirâmides também, né? Tem muito mais do que as pirâmides, mas nós vamos chegar lá. Mas se essas pirâmides que existem em outros continentes, elas foram em decorrência de uma expansão do Império Egípcio para lá, ou as pirâmides construídas no Egito foram uma expansão desses outros impérios, ou de algum outro império, que porventura veio a se fixar na região do Alto e Baixo Nilo, né? Uhum. Citando que, novamente, o Rio Nilo ele corre do sul para o norte, então quando a gente fala Alto Nilo é no sul, na divisa com o Sudão, e quando a gente fala Baixo Nilo é no delta do Nilo, na região ali do encontro do Rio Nilo com o Mediterrâneo, ali, né, na região de Gizé, Alexandria, Cidade do Cairo e por aí vai. Olha só, quando a gente fala de estruturas megalíticas, né, estruturas assim que não existe ainda uma 100% de consenso na comunidade científica, na comunidade de pesquisa sobre a origem, forma de construção e datamento dessas obras, a gente pode começar a pensar numa linha. Vamos traçar uma linha aí e a gente vamos começar pela Ilha de Páscoa. Então a gente pega ali os obeliscos, os Rapanuis, que são Os Moais, né? os Moais, né, Lá de Rapa Nui. de Rapanui. E aí existem várias, como tudo que não é explicado, né, 100% explicado, existem várias teorias falando a respeito da construção e da datação dos Moais. Dos acadêmicos acham que eles foram erguidos entre 1200 a.C., não, entre 300 e 1200 da era atual, da era comum, da nossa era agora, né? Ou seja, eles não são antigos, tão antigos quanto se pensava e tal. Isso é uma parte dos estudiosos. Aí vem
um, uma geóloga, que ela é americana, né? Uma arqueóloga americana da Universidade da Califórnia, UCLA, doutora Van Tilburg. Ela tem mais de 30 anos que ela trabalha ali na região da Ilha de Páscoa e ela já está na quinta temporada de pesquisa como chefe das pesquisas arqueológicas na Ilha de Páscoa, especialmente trabalhando com os moais. E ela diz que se você for levar em consideração, né, os escritos que foram encontrados naquela região, você consegue colocar a construção dos moais entre 12.000 e 7.000 anos antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Ela, ela coloca mais ou menos dentro dessa. Isso é muito de- interessante de- porque vem, assim, inevitavelmente, principalmente ali naquela região, você vai inevitavelmente precisar analisar os relatos do próprio povo de lá e não de quem chegou lá depois para você entender a origem daquele povo, né? E justamente esse é o trabalho dela, né? Essa com datação certeza, vem dessa análise, né? com certeza. E outra, ela conseguiu, através de alguns exames de DNA que ela fez ah, entre o povo que vive na Ilha de Páscoa e os aborígenes da Austrália, e o resultado desses exames de DNA ele aponta para um contato entre essas duas culturas por volta de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Uhum, Então, quer dizer, na realidade, essas civilizações, elas, né, o pessoal da Ilha de Páscoa, muito mais antigo do que os teóricos colocam, porque eles colocam entre 300 e 1.200 anos da nossa era, aham, e pelos exames de DNA, sabe-se que eles já navegavam, porque eles tiveram contato com os aborígenes da Austrália 2.000 anos antes de Cristo. Ou seja, tem uma uhum. diferença aí de mais ou menos 2.300 anos Pelo menos, né? nessa, pelo menos É. 2.300 anos nessa datação. Alguns dizem que isso fica também entre 3.300 e 1.900 antes de Cristo, com base numa datação de carbono que foi feita no Vale dos Hindus, na Índia, e que Uhum, também tem uma similaridade da escrita muito grande com a escrita encontrada na Ilha de Páscoa. aham. Então, através dessa similaridade, eles colocam mais ou menos o que se encontra na Ilha de Páscoa entre 3.300 e 1.900 anos antes de Cristo. Os moais, eles são estruturas megalíticas muito impressionantes, né? É, eles têm mais ou menos 20 a 25 metros de altura, né? O corpo inteiro, não só a cabeça, o corpo inteiro. Então, eles são gigantes mesmo. 25 metros de altura, uma estátua de pedra, de tufo vulcânico, uma pedra vulcânica muito pesada, muito dura. E eles chegam a pesar 250 toneladas cada. E a gente já viu vários moais enterrados, né? Mas com a sua cabeça de fora, mas tem uns que ainda estão na montanha, né? Eles estão tipo escavados, esculpidos ali em volta deles, e eles não chegaram a ser extraídos da montanha. Eles estão lá na face da montanha raspada e como se eles tivessem sido esculpidos ali direto na face da montanha. Agora sim, né? O que sempre vai levantar a pergunta de
como é que eles iam levantar uma peça de 250 toneladas, né, de rocha vulcânica e transportar ela. E assim, Rapa Nui é uma ilha muito montanhosa. Então o relevo lá é um relevo íngreme, traiçoeiro, assim, para quem quer fazer, para quem quer hastear estruturas megalíticas sem guindaste. Então é bem impressionante ali, né? E não só os moais também, tem outras estruturas que são mais parecidas até com o que a gente vê em outros lugares do mundo, né? Até muito similares, que são paredes e a forma deles de construir muros, como eles construíam. Parece até algumas estruturas mais modernas que a gente tem de contenção de erosão de morro para poder construir cidades no morro. Então eles faziam meio que a base assim da cidade inteira com umas rochas muito grandes cortadas com precisão absurda e com formatos muito característicos, assim, uns polígonos meio não são exatamente simétricos. Cada bloco é cortado, parece que com uma forma, a face dele é um polígono totalmente, às vezes parece até aleatório. Tem uns que são pequenininhos. E aí você vê essas similaridades dessas construções com precisão perfeita, aquelas rochas cortadas, quadradinho, lindo, encaixando, sem concreto, sem nada, formando essas estruturas maravilhosas. E justamente o que se observa é que são outras estruturas construídas em cima dessas, mais recentes que essas, com precisão, com técnicas parecidas, porém muito mais rudimentares. Ou seja, você vê uma regressão tecnológica. Isso não só na Ilha de Páscoa, mas você vê isso também no Peru, você vê isso em vários locais, né, pelo mundo, até lá no Templo de Júpiter, lá no Líbano, onde o templo romano foi construído em cima de um sítio arqueológico muito antigo, justamente porque não tinham o que fazer com aquelas rochas. Cada rocha pesava 30 toneladas, 40 toneladas. Os caras não tinham como mover aquelas rochas gigantes, então eles construíram o templo deles em cima. E tem igreja construída em cima do templo no Egito, você tem igreja construída em cima do templo no Peru, no México. Eu já fui lá em Mitla, tem uma igreja construída em cima de uma cidade antiga também, megalítica. Então é muito interessante ver como que essas estruturas muito, muito antigas, né, que a gente tem dificuldade de datar, elas estão presentes, né, demonstrando precisão, alta tecnologia, muito mais do que as estruturas mais recentes. Essa regressão tecnológica é algo que chama bastante atenção aí quando a gente vai analisar essas estruturas. Então, e outra coisa que é interessante também falar, né? O- os moais, eles têm que ser levados de um ponto onde eles eram esculpidos, escavados e esculpidos, porque eles escavavam a rocha vulcânica para extrair os moais, eles esculpiam e depois eles retiravam de lá, e levá-los até onde eles seriam colocados. E depois eles tinham que enterrar novamente, porque a gente sabe que é só entre 25% e 30% do moai fica para fora da terra. O corpo dele continua enterrado. Então, pô, o bicho, o cara tem um puta trabalho de pegar, escavar, esculpir. Os corpos são extremamente detalhados, muito detalhados, com desenhos muito bem feitos durante em volta de toda a estrutura do corpo da estátua, e depois os caras vão e enterram do É, ombro para baixo de novo. loucura, né? Muito louco isso. Muito Muito louco mesmo, louco, é muito muito louco. interessante. Existem várias teorias de como foram feitas, eles arrastavam, usavam madeira também, troncos para poder Cara, rolar, o interessante é que você né? vai lá no sítio arqueológico, né? A gente vai linkar na descrição do episódio, tem um documentário chamado BAM, Builders of Ancient Mysteries, Construtores de Mistérios Ancestrais. É um filme do diretor Patrice Pouillard, francês. E ele é um filme muito bom, um documentário maravilhoso. Eles mostram lá no sítio arqueológico, lá onde tem os Moai, a explicação oficial listada lá no sítio arqueológico, uma placa gigante lá de ferro, é um carinha com uma alavanca de pau assim, erguendo sozinho, assim, ó, só um carinha assim, pau. Então, assim, 250 toneladas,
Você não vai erguer com uma alavanquinha de madeira. Não. Tem uma teoria que diz que os Moais eles andavam até lá, né? Os caras conseguiam. Porque a estátua ela tem uma dimensão tão bem tão simétrica, né? Tão bem definida e balanceada, que duas pessoas ou mais pessoas com cordas dos dois lados, eles balançavam a estátua de um lado para o outro. E ele Mesma andando. coisa se você estiver carregando Um móvel pesado. um móvel pesado que você vai Aham. fazendo o móvel da passo, a passo, Isso aí faz muito sentido, na verdade, né? Tipo assim. então, quer dizer, a teoria é de que eles faziam isso e iam levando o Moai daquela forma até onde ele ia Agora, ficar. Ou é bem seja, provável que o Moai ficariam andou marcas no chão, né? Porque pelo peso deles. pelo peso, exatamente. Mas é interessante você ter tocado Essa é nesse a, ponto. essa é a teoria, uma das teorias que eles têm aí a respeito Eu, quando eu do fui lá no, posicionamento dos Moais. quando eu fui lá no México, eu lembrei de uma história lá em Tula. Eles contam uma história porque lá tem umas estátuas que são parecidas, né, assim, né, em formato com os Moai. Elas são um prisma assim comprido, né, alto, e elas são chamadas de as Atlantes. E na mitologia deles, né, eles falam que dependendo lá, né, se você estiver conectado, mas que aí você dependendo, o pessoal escutava essas estátuas se movendo à noite. E essa história de uma estátua gigante de pedra que se movimenta, que anda, ela se repete, né, em outros lugares, né? E aí, no caso, o pessoal fala que ela anda por si própria. No caso, não que ela foi construída dessa forma. Não é Mas, diferente da história dos Moais. Os mas Moais, eu só queria eles, compartilhar que eu lembrei dessa história. usando cordas, eles conseguiam fazer a estátua se movimentar. Aí o que acontece? Quando a gente, né, falando a respeito voltando ali, você está na Ilha de Páscoa, aí você vem para o continente americano. Aí você encontra, vale a pena citar, as linhas de Nazca, por exemplo, que são linhas que você não consegue, desenhos, e que você não consegue enxergar você estando no mesmo plano que eles. Você só consegue enxergar isso do alto, muito alto. Então, para você ver, você teria que estar dentro de um avião, Um de balão. um balão bem alto, alguma coisa dessa forma, para você conseguir enxergar essas linhas. E essas linhas, elas são compreendidas por desenhos, vários desenhos. Tem Um um macaco. macaco, o aranha, beija-flor, tem um bonequinho, parece um astronauta com Ou capacete, um ET cabeçudo. um ET, tem. E eles falam que aquilo ali eram sinais, eram linhas de orientação para objetos voadores. Mas Né? essa história é meio difícil de acreditar, justamente pela. Se eu for pensar com um objeto. Assim, talvez se fosse um objeto voador daqui da Terra, né? Se fosse um objeto extra solar, um objeto extragaláctico, ele. Se ele conseguiu atravessar um sistema solar para chegar ali, dificilmente ele ia precisar de uma linha para pousar, né? Não precisaria de seguir o rabo do macaquinho para poder posar. Eu Não, concordo e plenamente com outra essa coisa que é história. interessante a respeito das linhas de Nazca é que tem dois tipos de linhas lá em Nazca. Tem dois tipos distintos, são muito diferentes uma das outras. E uma tá meio que em cima da outra. Então, por baixo, você tem umas linhas que elas são milhas e milhas gigantes, linhas retas, formando padrões geométricos, assim, parecendo uma pintura meio do Pablo Picasso, assim, uma coisa louca. Ah, como se fosse uma matriz Umas, toda torta. umas formas abstratas. Formas abstratas, geométricas, assim, ou pelo menos pra gente, elas são bem compreensíveis, mas são muito grandes e retinha, 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 aquele monte de linha atravessando a planície inteira. E você tem, por cima dessas linhas, você tem essas figuras que elas são muito grandes também, mas comparado com as linhas retas que tem por baixo, elas não são tão grandes. Elas, mas são os animais, né? E assim, a dimensão dessas duas linhas que a gente está falando, esses dois tipos de
expressões que a gente está falando, elas são absurdas. Você precisaria, para qualquer uma das duas, você ia precisar de ter alguma forma de enxergar aquilo ali de cima, né? Para você fazer com a precisão daquela e uma forma de coordenar a visão que você está tendo de cima com quem está lá embaixo executando o serviço, né? Fazendo de Com, fato. com certeza, com certeza. Você E, precisa de uma e orientação. outra coisa que é interessante também é um estudo que tem. Eu não vou saber falar o nome da pessoa, mas eles citam nesse documentário que eu falei no Builders of Ancient Mysteries, que é uma compatibilidade genética dos animais, animais de tipo assim, galinha, porquinhos, animais que o pessoal cria na região de Nazca e de Machu Picchu, região do Peru ali, e o pessoal da Ilha de Páscoa. A relação genética dos animais, igual da mesma forma que tem com o pessoal da Ilha de Páscoa, para o pessoal que está a oeste deles, eles têm uma certa compatibilidade genética com o pessoal, pelo menos tem rastros, né, indícios, né, nós estamos falando de indícios, com o pessoal que está a leste também. Tanto o pessoal da Micronésia, da Polinésia, ali da Austrália, e o pessoal do Peru também, Bolívia. Então é muito interessante, porque as provas existem. Com certeza. As provas existem. As provas, assim, né? Não é bem a palavra. As evidências, elas estão aí na As cara. evidências, né? É. E são evidências fortes, né? Bem contundentes, assim, em termos de que as civilizações eram bem avançadas e que elas têm uma relação uma com a outra, né? E tipo assim. E, Pode falar. não, e aí o que acontece? Essa questão das linhas de Nazca, você tem também uma outra é, 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 uma outra marca que é feita na rocha, que é chamado de candelabro. Deixa De eu. Paracas. De Paracas, isso. Eu ia falar de Paracas, candelabro de Paracas, Aham. que é uma coisa gigantesca também. Calcula-se que tenha mais ou menos 2.500 anos, 180 metros de E tá intacto o altura, desenho até está hoje, né? intacto até hoje, Na encosta da exatamente, montanha. na encosta da montanha. Parece um candelabro, realmente, é bem interessante. Parece, parece. Parece aquele E símbolo judeu. judeu, parece a menorá, Hum. né? Aham. Cara, ninguém sabe quem foi que fez, nem por que fez, nem como fez, Então, isso que eu sabe? queria falar, porque assim, a estratégia de colonização tanto dos espanhóis quanto dos portugueses, mas assim a gente vê que isso aí é muita herança também do Império Romano, é uma estratégia de colonização. Eu acho que se você for analisar a história, ela é empregada na história inteira, lá desde a Ásia, dos grandes colonizadores de lá, na Pérsia, na Europa, a mesma coisa, eles repetiram a história. Alexandre o Grande, Que qual todos. que é a história? É uma história de descaracterização cultural do povo que você está colonizando, que nem fizeram com os negros, que nem fizeram com os índios, e é muito pouco falado, principalmente aqui no Brasil, né? Você está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil, mas é muito nos Estados Unidos com os nativos americanos, na América com os povos americanos. Houve um processo de descaracterização cultural muito forte dos povos incas, dos povos maias, dos astecas, e com certeza tudo que estava antes deles, né? Então, quando chegaram ali e encontraram os incas, o pessoal que era anterior aos incas, quando encontraram os maias, o pessoal que era anterior aos maias e aos astecas, aí esse conhecimento, boa parte dele se perdeu mesmo. É muito difícil da gente encontrar, porque as técnicas dos colonizadores eram justamente as coisas piores. Eles matavam os líderes, ahn, pegavam os líderes do povo, matava os chefes da tribo, as referências do pessoal. Então eles matavam eles de formas extremamente violentas, ah, destruíam a cultura, os símbolos, impunham os símbolos novos deles, impunham o medo em cima das pessoas, escravizavam as pessoas, ou seja, quebravam o espírito das pessoas, faziam elas, inclusive, questionar se elas eram, né, gente, se elas eram um povo de verdade.
colocavam em situações horríveis e destruíam todo o resquício de cultura que não tinha um valor econômico ali para eles e roubaram o resto. Então, assim, é brutal, brutal, brutal. Justamente, muitas das nossas dúvidas, grande parte desse conhecimento perdido, ele foi perdido por causa disso, porque foi uma colonização completamente bárbara e esse conhecimento nunca houve tanto esforço, né? Pelo menos no início lá, os colonizadores, quem chegou lá, nunca pensou, daqui a 500 anos o pessoal vai estar estudando, vou conservar esse conhecimento aqui. Foram pouquíssimos que pensaram, eles estavam querendo colonizar. E eu tenho certeza, né? Isso eu tenho para mim, tem uma impressão muito grande que os europeus tiveram essa impressão primeiro lá na África, quando chegaram na América eles devem ter tido novamente, que um choque tremendo, um choque assim, né? Devem ter se Choque borrado cultural. inteiro, É, porque quando viram o nível de avanço de conhecimento de sociedade que existia fora da Europa, né? Um lugar que estava passando ali, né? Com a crise, com a crise não, mas com o desenvolvimento da economia, da exploração de oceanos, né, da navegação, muita riqueza chegando, o crescimento econômico muito grande, né, o metalismo, acumulação de metais preciosos, prosperidade, mas ao mesmo tempo você tinha uma desigualdade social crescente, o feudalismo, e você tinha as pessoas ali vivendo situação horrível, grande maioria, poder concentrado na mão de poucos. Então, vários problemas que a gente tem hoje no mundo são justamente o reflexo quase que direto desse feudalismo europeu que foi forçado no resto do mundo, sem o menor pudor, sem o uhum, menor consideração pelas culturas que habitavam os locais antes, né, deles chegarem. Então fica muito difícil para a gente hoje em dia, a gente tem que se virar com muito pouco, com não certeza. é? Com certeza, com certeza. E aí o que acontece, né? Voltando aí na questão da, né, quando a gente fala dessa descaracterização das culturas, é, você envolvendo o processo de colonização, né? Eu chego eu estou indo colonizar uma área, então eu descaracterizo a cultura que vive ali para poder impor a minha cultura. Isso aconteceu no período quando você pega os textos bíblicos e tal, isso já acontecia, Aham. né? Isso já acontecia. Você vai, por exemplo, não vamos longe, você vai na cidade de Atenas, você pega o metrô de Atenas demorou acho que 3 ou 4 vezes o tempo previsto, porque os caras eles cavavam o túnel do metrô é, 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 50 metros, eles tinham que parar a escavação porque eles achavam um sítio arqueológico, tinha que parar tudo, chamar arqueólogos, até Aham. chegar num ponto que eles falaram: quer saber do mais? Não vai dar para ficar parando, nós não vamos acabar nunca de cavar esse metrô. E aí eles começaram a estudar somente aquela terra que era removida do túnel, eles, né, estudavam o que estava ali, arqueologistas iam tirar o que tinha ali de pedaços de vaso, cerâmica e tal. E o que ficou do lado onde passa o túnel é tudo iluminado, muito bem iluminado, e você passa. Então, quando você anda de metrô na cidade de Atenas, é como se você estivesse andando de metrô dentro de um No museu. museu. Porque Que você doideira, vê hein? ali nas paredes, você vê pela janela do metrô, você vê as ruínas ali, você vê coisas passando tudo bem, muito bem iluminado, tal, bem Aham. interessante. Isso aconteceu aqui nas Américas também. Quando a gente fala de América, Saulinho, o que você tem para falar a respeito de Teotihuacan? Já que você esteve lá em Teotihuacan, vale a pena dizer que Teotihuacan fica mais ou menos uns 50 quilômetros noroeste ali da cidade do México Isso. e é datada de entre 200 e 400 anos antes de Cristo. Antiga, antiga. Bom, lá você tem a maior pirâmide do mundo, fica lá. Ela é maior que a pirâmide de Gizé, em volume. É a pirâmide do Sol. A altura dela não é. Deixa eu só limpar minha garganta aqui.
A altura dessa pirâmide ela é um pouco menor que a da pirâmide de Gizé, mas ela tem inclusive relação direta, né, das medidas da base e da altura com a pirâmide de Gizé. Se eu não me engano, a base das duas pirâmides é A idêntica e pirâmide a de Kelps, que é a maior. é isso de Kelps, é isso de Khufu, né? Hã, Kelps e Khufu é o mesmo nome para o mesmo faraó. É. Mas a pirâmide de Kelps e a pirâmide do Sol em Teotihuacan, elas têm relação matemática direta, e tanto do alinhamento astronômico com o cinturão de Órion, quanto o, a medida da base, elas têm a base idêntica, e se eu não me engano, a altura da pirâmide do Sol é metade da altura da pirâmide de Kelps. Eu acho que é isso. E é muito interessante. A pirâmide da Lua. Então, assim, Teotihuacan é um sítio arqueológico maravilhoso, lindo, né? Eu fui lá e é uma avenida grande com várias pirâmides de um lado e do outro. E em pontos estratégicos, a gente tem a pirâmide da Lua, tem a pirâmide do Sol e tem a pirâmide que é chamada de Quetzalcoatl, que é uma uma divindade que o povo que construiu aquele lugar adorava. Então essa divindade é a serpente emplumada, é um ser que um pouco similar à mitologia do dragão na China, que fala que é como se fosse uma mistura de vários animais. A serpente emplumada ela tem característica de vários animais: pata de jaguar, penas de águia e corpo de serpente, alguma coisa no sentido assim. Mas então é interessante falar dessa serpente justamente porque ela dá indícios de quem foi o povo que construiu aquela pirâmide, né? Lá você tem a pirâmide da Lua, que é maravilhosa. Você tem a pirâmide do Sol, que é uma obra gigantesca, absurdamente grande. E você tem a pirâmide, que para mim assim é a mais bem trabalhada, o nível de detalhe, né, deve ter dado mais trabalho para fazer, justamente essa pirâmide de Quetzalcoatl. E lá em Teotihuacan, ela é a menos famosa das três. E engraçado que as três, similarmente às três pirâmides do Egito, elas estão em alinhamento praticamente perfeito com o cinturão de Órion. É legal falar isso. O sítio arqueológico lá de Teotihuacan tem muito alinhamento astronômico. Mas essa pirâmide de Quetzalcoatl é uma coisa, vale muito a pena vocês que estão ouvindo pesquisarem imagens dessa pirâmide, porque ela é uma coisa de louco, é bonita demais. Deve ter dado muito trabalho para fazer. E a gente pesquisando bastante lá, conversando com os locais, com guias e com o pessoal que tá ligado às tradições dali locais, o que se conta é que, apesar de ser considerada uma cidade asteca, os astecas encontraram a cidade já estava pronta quando eles chegaram lá. Então eles são um povo que praticamente herdou aquela cidade, né? E tudo indica que ela foi herdada dos povos toltecas. E é muito interessante. Os povos toltecas eles viveram por ali, eles são um povo muito misterioso, quase tão misterioso quanto um povo antigo, antes deles, né? Que são os Olmecas. Os Olmecas são mais misteriosos ainda porque são mais antigos que tanto os toltecas quanto os astecas e os maias. Então, assim, basicamente você tem como se fosse três eras que dá para falar ali do povos da América Central e do Norte, ali, México, que são os povos Olmecas, como os primeiros, os mais antigos que dá para se traçar. Você tem os povos Toltecas e Maias, mais ou menos emergindo em épocas parecidas, e os povos astecas, eles são um povo um pouco mais recente, inclusive, do que os maias, mas definitivamente muito mais recente que os olmecas e que os toltecas. Ahn, Inclusive, o Billy Carson fala que, né, uma das viagens que ele fez para lá, o guia dele lá, ele falou isso mesmo, que os astecas não construíram nada ali, é, né? Eles encontraram aquilo ali e viraram guardiões daqueles monumentos, mas eles não construíram aquilo. Eles assumiam, né, que na realidade, eles herdaram aquilo, e aí tudo que é inexplicado atribui-se a divindades. Né? E aí eles atribuem, obviamente, a deuses
e tal. Mas eles mesmos falavam que aquilo ali foi herdado, né, dos deuses. Mas é interessante você falar a respeito disso, porque a pirâmide, as pirâmides lá de Teotihuacan, e principalmente a pirâmide do Sol, com essas relações que ela tem com a pirâmide de Kelps no Egito, você tem relações matemáticas de precisão absurda Absurda, de absurda. uma com a outra, Sim. né? São assim relações matemáticas que envolvem de novo, né? A gente tem que se falar sempre a respeito disso, Das constantes matemáticas, né? as constantes matemáticas. Pi, Aham. Fi, É. o que eles chamam de Golden Ratio, É a razão áurea. né? A razão áurea, exatamente. É o Né? Fi. Então, assim, e isso, cara, é absurda Absurdo, absurdo. a relação que elas têm uma com a outra, cara. É um negócio assustador, assim. Muito Então, interessante. é O muito metro, né? difícil. O metro sendo usado lá em Pumapunco, lá na Bolívia, Aí tem. isso que eu ia falar, quando você fala em metro, aí remete a Pumapunco, na Bolívia, porque ali eles usavam um metro assim Parece que eles tinham um e molde que era justamente feito no metro certinho e tem várias peças, uma do lado da outra, de complexidade incrível e totalmente métricas, né? Usando o metro como base. É uma coisa de louco. exatamente. E segundo os teóricos aí, o metro foi criado como forma de medida século 17, 1800 e alguma coisa. Acho que é isso, 1700 e pouco, 1760, se eu não me engano. É século XVIII. Então quer dizer, é absurdo isso, né? É. É absurdo uma coisa dessa. Cara. Não, É assustador, assim, as relações matemáticas que todas as estruturas, todas elas têm. Elas têm uma precisão matemática absurda. é. E, de novo, o alinhamento que ela possui, né, tanto geográfico, posicionamento geográfico em Aham. relação ao norte real, Uhum. é, o, o, o alinhamento astronômico com a constelação de Sim. Órion, isso é uma Não, coisa. e o legal é que nesses sítios arqueológicos tem monumentos geralmente simbolizando mais de um astro. Então tem muito mais de um alinhamento, né? Muitas vezes. E se a gente teve a oportunidade de medir isso, né? Usando um aplicativo chamado StarView. Quem quiser baixar aí, é um aplicativo excelente para poder olhar com seu próprio smartphone, com a tela dele, você consegue olhar o céu e ter uma noção mais ou menos do movimento dos astros. E a gente fez algumas medições, obviamente, né? Medição não pode ser levada como evidência, né? Só usando o aplicativo, só para ter uma noção mesmo. Mas a gente conseguiu verificar vários alinhamentos, inclusive que nem estavam mapeados, nem estava falando lá que era, e a gente olhava e falava, ó, parece que esse aqui está relacionado a Júpiter, porque justamente são astros que a gente sabe que tem uma importância especial para eles, que são justamente os astros que brilham mais no céu, que estão mais presentes, né, nas épocas do ano, tem a ver com a medição de tempo deles, Júpiter, Vênus, Marte, algumas constelações específicas que estão associadas com marcação de tempo, a gente via, cara, e era muito interessante. Não só em Teotihuacan. Teotihuacan, a gente viu em Monte Alban, que é perto de Oaxaca, mais para o sul do México. Palenque tem um sítio arqueológico que é uma coisa de louco, maravilhoso. E aí já começa a chegar nos maias, né? A gente foi em Tikal também, na Guatemala. Tikal é totalmente alinhada com o céu, aquela cidade, é uma loucura, no meio da selva. E quanto mais eu pesquiso e me itero ali daquela cultura mexicana, né, da origem, da onde é que vem esse povo, eu me deparo com os Olmecas, né, que é um povo muito enigmático. O que se tem de evidência é pouquíssima coisa, não dá para Pouco falar se direito. sabe, exatamente, pouco se sabe dos Olmecas. Os Sabe muito Olmecas, pouco deles. eles. é,
existem algumas evidências que datam a existência dos Olmecas a 1200, entre 400 e 1200 a.C. Antes de Cristo. Coloca o que bate mais ou menos com Chichen Itza, porque Aham. eles colocam Chichen Itza entre 1500 e 300 a.C. Bate bem, bate inclusive a localização, que é o berço Olmeca, é justamente na costa ali, costa leste do México. O próximo, que na realidade os Olmecas eles não estão na península de Yucatán, os Olmecas eles ficam ali perto de Mérida, É, mais pra cima um pouquinho. mais um pouquinho para cima ali naquela região ali. Agora, não se sabe muita coisa sobre eles. Sabe-se que é uma civilização bem antiga. Eles têm uma escrita muito parecida Com a com, Maia, né? com a Maia e com os hieróglifos, É, muito sim, sim. parecida. E Parece que eles inventaram parte do sistema, inclusive, do calendário. Maia. Calendário Maia, isso. Calendário Maia tentando lembrar o nome dele. Mas o sistema de rodas que eles criaram com a numeração do calendário, né, que são ciclos intercalados, baseado na natureza, existem evidências apontando que isso aí é uma criação olmeca, herdada pelos maias. É, o... Então, quer dizer, eles são contemporâneos, né? Vamos por assim dizer. Eles Sim, existiram mais ou menos, existiram na mesma época ali, em regiões diferentes do México, mas com certeza existia uma forma de interação entre essas duas culturas. Chichen Itza é bem interessante também, porque a pirâmide que eles têm lá também tem uma orientação geográfica bem interessante, acompanha o solstício, então quando nos dias ela de tem um efeito lá solstício no solstício, né? tem o efeito da cobra, né? Porque os degraus da pirâmide na base tem uma cabeça de uma serpente, e no dia do solstício, você consegue ver nos Pelo degraus movimento do sol, né, durante o dia, pelo movimento do sol, parece que que a cobra ela que parece que tem uma está cobra descendo. movimentando e descendo. Um Cara, negócio genial. muito bem feito, Muito doido, muito doido. um trabalho de engenharia Não, fala sério, ferrado velho. para Isso poder tem, reconstruir aquilo. tem que dar o E mérito onde o aí, mérito é devido. É uma e aí puta de uma você. obra. Aí o cara vem e fala para mim: ah, não, pô, esses caras não tinham nada para fazer, inventaram de fazer isso aí só para ver, sabe? Aham. Cara, Não, só, se pra gente pô, construir o que a não gente dá, faz hoje, meu. o tanto de estudo, o tanto de universidade, o tanto de gente no mundo inteiro pensando junto é preciso, da mesma forma, esse conhecimento ele não nasce espontaneamente, a menos que chegue os ETs aí e transmite tudo diretamente pro pessoal, aí beleza. Aí tudo Mas se bem. não for isso, cara, os caras têm que desenvolver isso. Então, assim, E como aí, assim? e Onde estão aí essas o que universidades? acontece? Quando você vai na pirâmide, né, na pirâmide de Chichen Itza, por exemplo, acredita-se que existia uma pirâmide bem mais antiga, que no alto dela existia um altar onde tem um jaguar deitado. Aham. E aí, por algum motivo, construíram uma outra pirâmide sobre essa que tem o jaguar. O que acontece? Hoje em dia, me parece, eu sei que você não pode mais subir na pirâmide. Antes você podia escalar os degraus da pirâmide até O lá em pessoal andou cima e tal. abusando, né? Então, o nego tava tirando pedaço para levar de souvenir para casa e Ué, tal. é Ah, foda. bicho. Então, hoje em dia, você não pode subir. Eu acho que está fechado também a entrada com a pandemia, porque é muito abafado. Eu já tive lá Aham. mais de uma vez. É muito abafado para você ver a pirâmide interna, para você ir subir até onde tem o altar com o jaguar. Muito abafado. Então, com a questão da pandemia, né, eles fecharam porque você não tem como ficar respirando o mesmo ar que outra pessoa ali, e é abafado mesmo, muito quente, abafado, bem úmido ali dentro. Da mesma forma que você não pode mais subir no observatório. Eles têm um observatório com uma cúpula
esférica também, igual os observatórios modernos, com vários furos e esses buracos na parede, vamos falar, parecem umas janelas, né? São quadrados, parece uma janela, mas esses buracos que foram intencionalmente deixados nas paredes do observatório, determinadas épocas do ano ele se alinha com várias constelações e estrelas diferentes. Aham. E eles tinham conhecimento é, 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 do céu, dos astros, um conhecimento astronômico muito bom. Então, eles tinham um conhecimento astronômico, realmente astronômico, Tinham, e, ou se tinham. e o conhecimento do calendário, porque o calendário Total, deles era exatíssimo. total, Exato. total. Inclusive, é legal entrar nesse lance do calendário, é porque eles. Outra coisa que é interessante falar é que Chichen Itza e Teotihuacan, ambos você tem uma pirâmide específica dedicada à entidade Quetzalcoatl, que para os maias é chamado de Kukulkan. É o mesmo cara. Então, é o mesmo avatar, é a serpente emplumada. Então você vê ela nos astecas, nos maias, nos toltecas, e tudo indica que ela é um mito originado pelos povos olmecas. Um, Você vê e, também no Oriente, você tem uma serpente emplumada na Índia, você tem na China, você tem, então quer é dizer, verdade, é verdade. né? Esse Isso não símbolo desse. surgiu. Como se fosse um ser que transcendeu a animalidade. Ele é como se fosse todos os animais simbolizados em um único ser ali. É a união dos três reinos que eles falam. Então, isso não é uma invenção Muito particular dos interessante. mexicanos, né? Muito interessante, muito interessante. Não tem. Mas aí, deixa eu só concluir, é porque ele vem de origem olmeca. E a gente sabe muito pouco sobre os olmecas, né? Um dos poucos registros que se tem deles, que tem aos montes, são as cabeças olmecas que volta e meia são encontradas por aí. E alguns objetos de arte deles também, de fabricar vasos, joias de pedras preciosas, algumas esculturas. É muito bacana. E a gente chegou aí em alguns museus lá na Guatemala e no México que tinham essas peças, umas peças antigas. Parece muito com aquelas peças muito antigas do Egito, feitas de pedra dura pra caramba, tipo aquele Uhum, disco de sabu. Uh, uhum. aqueles, né, é mais ou menos naquela pegada ali. São peças feitas de minerais completamente duros, parece até meio alienígena, assim, a hora que você vê, coisa meio fosco, assim, polido, lisinho, parecendo vidro, uma máscara de jade maravilhosa, Olmeca, assim, é a herança dos Olmecas. E tem as cabeças, né? E a melhor teoria que você tem para as cabeças Olmecas é que eram reis, eram representações dos reis, dos imperadores, e se for de fato isso, então quando você analisa as feições ali, né, daí vem várias teorias falando que talvez eles tenham sido uma herança ou tenham sido um contato de um povo africano que chegou ali, porque as feições parecem muito negras, nariz bem largo, os lábios volumosos, o rosto largo assim, grande, né, grande estatura, então é interessante pra caramba, né? Porque simultaneamente na América você tem um foco civilizacional ali nos Incas, né? Na América do Sul, e você tem esse outro foco civilizacional, seria um outro berço civilizacional na América, que é a civilização Olmeca ali no México. Será que será que o povo lá da Ilha de Páscoa foi para o Peru? Né, herança ali daquele lado da Ásia, e eventualmente houve algum tipo de contato, obviamente, dentro da América, e talvez os Olmecas sejam herança desse povo africano, ou o povo Bom, africano seja herança dos Olmecas, que foi falado também, é uma e- possibilidade. exatamente. A gente não sabe quem veio de onde, né? Exatamente. Se o povo que vivia na região ali da América Central foi parar na África, ou se o povo que vivia na África veio parar na América Central, ou se aquilo ali, quando era na Pangeia, como era tudo ali interligado, se eles coexistiram.
né? Não, Tem assim, essa possibilidade a possibilidade também, é real, bem real. né, deles terem coexistido e depois com cada um foi para o seu lado com a separação, O né? fato é, estamos diante de evidências de que a nossa civilização é muito mais antiga do que a gente imagina e muito mais complexa. Ou que existiram civilizações anteriores à nossa, muito mais avançadas Exato, e evoluídas exato, que a nossa. exato, exato. Quando a gente fala dessas civilizações aí da região, vamos continuar aqui nas Américas, né? Uhum. E aí você citou a questão de Pumapunco, Pumapunco, um lugar muito na interessante. Bolívia. Pumapunco o que acontece? É datado de mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Existem algumas outras datações que colocam Pumacumpo como se fossem bem mais novas, né? Aham. Ele tem algumas datações aí que colocam mais ou menos no ano 700 a 1000 depois, né? Ou seja, do ano 700 ao ano 1000 da nossa era. Porém, você tem algumas outras evidências aí que alguns estudiosos traçam que pode colocar para uma cumpo datando aí de Pumapunco. 13 Pumapunco, Uhum. datando de 13 a 17 mil anos. Isso aí é Então, muito cara, interessante, é né? muito complicado. Para quem não sabe o que é Pumapunco, Pumapunco é uma cidade antiga que fica na Bolívia, onde é a Bolívia hoje, né? E Pumapunco significa Porta do Puma. E são portais, muitas dessas obras, dessas estruturas, são em formatos como seria hoje uma letra H, porém cortadas em pedra extremamente dura, em granito, Aham. e com uma precisão absurda, tanto na questão dos ângulos retos, É. como na questão do corte em si. E com a utilização do metro, como você já tinha citado antes, Sal, Tem né? o A método utilização do expresso lá todo. metro como forma de medida é, 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 das construções. Então, assim, tudo é baseado em 1 metro, 1,5 metro, meio metro, 10 vezes entendeu? o metro e 10 vezes o tal. metro, é É. tudo com relação ao que nós conhecemos hoje E, como metro. tem uma série de similaridades, a Pumapunco especificamente, né? Já vi até alguns estudiosos falando assim que talvez lá seja um mistério ainda mais complexo do que o próprio platô de Gizé, né? De Giza, Com no Egito, que a certeza, gente tem com falado. certeza. Porque você tem estruturas lá que são blocos de pedra cortados precisamente em formas complexas, encaixados, chegando a pesar 100 toneladas cada bloco, coisa assim gigante, gigante, mas gigante mesmo, que hoje em dia seria extremamente difícil para poder fazer, se não for impossível com o nosso maquinário atual. E você tem umas outras coisas interessantes, por exemplo, né? Tem umas estátuas em Pumapunco que elas são praticamente idênticas às estátuas encontradas em Tula, que são muito famosas e são chamadas de as Atlantes do México. Nelas, inclusive, uma das teorias sobre Tula é que a tal de Atlantis era lá, justamente pelo sistema de água que tinha lá, e era uma cidade que tinha um sistema de distribuição de água muito moderno lá. Mas tem as Bom, estátuas igualzinha. bom falar isso. Muito É, bom você falar nessa no questão, Peru, no Peru também tem, né? Na Bolívia também tem, né? Sistemas porque de se você distribuição de for água. pensar, todas as estruturas piramidais, todas, sem exceção, todas as estruturas piramidais que são conhecidas, né, construídas aí do 2000,
5.000 anos antes de Atrás. Cristo, todas elas foram construídas sobre aquíferos. Aquíferos, é verdade. Todas elas. Eles tinham um conhecimento muito grande do fluxo de água ao longo do ano inteiro, né? Isso aí lá, os Incas, eles são famosos por isso, né? Machu Picchu tem um dos sistemas de distribuição de água que até hoje funciona, que é uma coisa assim inexplicável, feito na pedra. E chove, seca e o nível de água se mantém o mesmo. É uma coisa assim, é engenharia de primeira. E lá em Tula é parecido no México. Então tem esse lance do controle da água, né? E tem o lance também das estátuas. As Atlantes de Tula, no México, elas são praticamente idênticas às estátuas que tem, que eu não sei o nome, parecem os obeliscos de Tiwanaku, lá em Pumapunku, Tiwanaku, mesma cidade ali. Então é muito interessante, muito mesmo. Essas estátuas. E elas. Onde foi que eu vi uma outra estátua que parecia? Esses obeliscos são muito parecidos e eles têm simbologias parecidas, né? Aquela cestinha que você vê nas esculturas sumérias, você vê nas esculturas egípcias, você vê nas esculturas incas, você vê nas esculturas toltecas, olmecas, mexicanas, o pessoal com uma cestinha na mão. Que diabo de cestinha? Que simbologia é essa? Né, a mariposa é uma simbologia que ela é expressa para todo lado. A naja, aquele pescoção da naja aqui, ó, atrás da cabeça do faraó, né, é expresso também Aham. em várias culturas. A pinha como um símbolo sagrado, um símbolo que as entidades têm carregam com muito valor, como se fosse algo, né, simbolizando algo bem sagrado. Vários símbolos. O próprio caduceu, que é o símbolo da medicina moderna hoje em dia, que são as duas serpentes ah, em volta do cajado ali, Do formando cajado? Aham. o hélix duplo, né, parecendo o símbolo do DNA. É um símbolo que lá na Suméria já existia, lá na Índia, no Egito antigo, o pessoal já usava há muito tempo. Então é muito Então, olha interessante. só, não, as estátuas de Pumapunku, que você estava falando, deu uma pesquisada aqui, mas eles só chamam de estátua de Pumapunku mesmo, não tem nenhum nome específico para elas, não. Mas o que acontece? Aqueles blocos, aquelas construções que são feitas lá e tal, em forma de H e de portões, portas e tal, né? Passagens, ah, corrobora muito com aquela teoria do concreto, porque é a única forma que você conseguiria, de alguma forma, uma precisão tão exata. Com certeza, com Né? certeza. A não ser que você tivesse aí, de novo, né? Vamos voltar naquela história. Ou você tem laser para cortar, ou então, mano, tem que usar concreto e molde, porque na talhadeira Na não talhadeira é vai. difícil. Não vai, não vai, não vai. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, né, entrando aí nessa questão de você não conseguir explicar essas construções, não só do Egito, mas como outras, nós temos lá em Baalbek, no Líbano, que você tem a maior pedra cortada, né, pelo homem, são 300 e algumas toneladas, 300 e tantas toneladas que tem É essa um pedra, se absurdo. não me engano, um absurdo gigante, colocada lá como base de o que foi construído depois um templo em cima. Essa pedra é a base, são 3 pedras, cada uma maior do que a outra, uma delas tem 300 e tantas toneladas, ela foi colocada naquele local, ela veio de uma outra área e foi posta ali com uma precisão milimétrica e ninguém sabe como aquilo foi cortado, ninguém sabe como aquilo foi feito, né? A gente volta ao mesmo Mesmo, pô, questionamento. vai ficar dando volta, porque essa questão, esses mistérios, eles vão fazer a gente andar em círculo mesmo. É. E E você vê aprendendo um pouquinho similaridade, mais. você vê que Claro, as esculturas, as estruturas e esculturas, elas são um escândalo, assim, é no mundo inteiro. A gente tem na América, a gente tem no Oriente Médio, na África, na na Ásia, África, Stonehenge, Stonehenge, na na Europa, Inglaterra. os próprios Stonehenge. E aí, o que acontece? Nós temos um chegado aí, que ele chama Jimmy Corsetti, do Bright canal Insight. Bright Insight. O Jimmy Corsetti,
ele cita aí algumas similaridades entre estruturas que sugerem que existiu uma cultura global, uma civilização global, ela estava em todo o O globo, globo literalmente. ao mesmo tempo Uhum. e com base em similaridades de construções, né? Aham. E aí eu vou mais longe um pouquinho para dizer que, por exemplo, quando o francês, o Francis Mazier, né, que ele falou o Francis Mazier falou do Equador magnético, né? Quando você pega um ângulo de 30 graus ali da ilha de Páscoa, você traça uma linha reta com um ângulo de 30 graus saindo da ilha de Páscoa e com uma largura de mais ou menos 100 quilômetros, Ao redor do essa globo, né? linha ao Forma redor do um globo círculo, né? faz um círculo que ele chamou de Equador magnético. Uhum. Depois veio um outro cara e deu o nome de Grande Círculo. Essa linha reta ela sai da ilha de Páscoa, ela passa por cima de Nazca, de Cusco, Machu Picchu, passa por cima de Tassili Nager na Algéria, passa no oásis de Siwan, passa por cima, exatamente em cima do platô de Giza, passa na cidade, por cima da cidade de Petra, Uhum. é, Na Jordânia. na Jordânia, em Ur, no Iraque, Ur dos Caldeus, da onde era Abraão. Abraão era Aham. de Ur. Passa por Persépolis, Abraão em era cima brabo. do Persépolis, no Irã. Abraão era bravo. Mohenjo-Daro, no Paquistão. Khajuraho, na Índia, onde tem as Não, não tem, cavernas. tipo assim, resumindo, né? Não tem jeito de ser Sukhothai. coincidência. Não tem como, cara. Não Não tem tem como. como Não tem ser como. coincidência. É isso. Não tem jeito E de outra ser coisa que é coincidência. interessante é que o equador magnético é baseado justamente na orientação do polo magnético da Terra. Ele é um equador que não está ligado ao norte real, está ligado ao norte magnético. Ao norte magnético, Ou exatamente. seja, mas aí tem um fato que é o seguinte: o polo magnético da Terra ele muda, ele é cíclico. Então, para que seja traçado um equador magnético que faça sentido, ele tem que temporalmente fazer sentido também, tem que ter um tipo de coesão temporal. Tem que essas civilizações que estão localizadas nesse equador magnético, se realmente elas estão ali por causa disso, por causa desse equador magnético que existiu ali, elas deveriam ter sido construídas não ao mesmo tempo, mas numa era, né, geológica parecida, onde Parecida. o polo magnético estivesse mais ou menos no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, E o que exatamente. leva a gente a pensar o seguinte: será realmente que houve esse contato? Será que essa Bom, galera. olha só, o interessante disso é o seguinte: nós temos então evidências de pirâmides em todos os 5 continentes, em 5 continentes, Pelo tá? menos. Você tem pirâmides no Egito, no Camboja, na América Central, na Grécia. Você tem aqueles muros poligonais, né? Que os muros, as pedras encaixam perfeitamente ali e as pedras são cortadas em forma de polígono. Você tem na Grécia, Na você tem na Grécia, América Central, você tem no Egito, Líbano, você tem na Turquia, você tem no Turquia. Japão, você tem Uhum. sarcófagos do Japão e no Egito que são similares, de Parecidíssimos. pedra, parecidíssimos. O formato das aberturas trapezoidais, TV pelo mundo inteiro, Pelo mundo igualzinho. inteiro, Parece que é, exatamente. né? É muito interessante, cara. As Ó. imagens segurando a bolsinha, as esculturas segurando a É, bolsinha, não, a você bolsinha, tem a elas pinha. na América Central, na Turquia, na Mesopotâmia, e elas com diferenças aí. Na Turquia, o que se tem é mais ou menos 12 mil anos a datação dessa É, imagem. Na Mesopotâmia, 6 mil anos mais ou menos. Na América Central, entre 300 e 400 anos antes de Cristo, tudo isso. Então, quer dizer, cara, esse povo estava aí durante um bom tempo. um bom tempo, um Durante um bom bom tempo. tempo. É. Agora, resta saber uma coisa: quem eram essas civilizações? Quem eram? Eram os Atlantes? Uhum. Eram os Anunnakis? Quem seriam essas É, civilizações que estavam aqui muito antes do que a gente pensa e que dominaram aparentemente
o cenário O global. cenário mundial, o cenário global. Quem seriam esses caras? São cenas dos próximos capítulos, né, pai? Isso aí, galera. Então, na Pessoal, valeu. próxima semana a gente vai falar a respeito de algumas Deixa seu dessas like, civilizações. deixa um review, 5 estrelas no Spotify, um like no YouTube, se inscreva no canal, siga a gente, salve os vídeos, tudo isso ajuda Compartilhe. bastante. Compartilha com quem você achar que vai curtir, né? Deixa seu Deixa seu comentário, comentário, sua sugestão, ideias, sugestões. doação de ideias. Se quiser fazer uma doação financeira, o nosso canal é 100% independente, a gente aceita de muito bom grado. Pode fazer pelo Pix, está aí na descrição do vídeo, a nossa chave. Pessoal, muito obrigado. Um abraço. Valeu! Fomos! Este foi o Cast Knowledge, terceiro episódio.